Fala pessoal, beleza? Gente, a nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema ABO e o fator RH. A gente vai fazer uma abordagem geral sobre o fenótipo, o genótipo, quem pode doar para quem e outra coisa interessante, a gente vai falar também sobre a eritroblastose fetal, que é a doença hemolítica do recém-nascido. Sabe aquela doença que todo mundo pergunta? Professor, como é que funciona aquele esquema de incompatibilidade do sangue da mãe com o filho, do pai? Então, é sobre essa doença que a gente vai falar. Então a gente vai falar sobre os sintomas, as características gerais dessa doença. Vai ser uma aula super legal, tá? Mas para isso eu preciso de quê? Da sua atenção, ok? Entendeu? Fala que entendeu. Beleza, gente? Bora para a aula. Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui? Olha só, hoje a gente vai falar sobre o sistema ABO e fator RH. Pessoal, eu não gosto de usar o termo sistema ABO, e sim sistema AB0. Ué, professor, por que zero? Vamos lá que a gente vai entender daqui um pouquinho, eu passo para vocês. AB0 e fator RH. Gente, vamos fazer um histórico aqui do sistema AB0. Em 1902, um médico austríaco chamado Dr. Karl Landsteiner, ele classificou o sangue humano em 4 tipos: sangue A, sangue B, sangue AB e o sangue zero. Até esse período de 1902, as pessoas precisavam de transfusão de sangue. E aí, na maioria das vezes, acontecia de dar errado. Eles chegaram ao ponto de tentar fazer transfusão de sangue animal para pessoas, de leite no lugar de sangue, e é claro, na maioria das vezes deu errado, principalmente nessas tentativas de transfusão de leite, transfusão de sangue de animais para pessoas, com certeza isso deu errado. Mas quando eles tentavam fazer a transfusão de sangue de pessoas para pessoas, em alguns casos poderia dar certo, mas era uma questão de sorte. Então, eles sentiram a necessidade de estudar o sangue e descobrir o que tinha no sangue que causava essa incompatibilidade. Então, alguns tipos sanguíneos eram o quê? Incompatíveis. O que acontecia na hora dessa transfusão de sangue? Acontecia uma reação imunológica entre as substâncias dissolvidas no plasma sanguíneo e substâncias presentes na hemácia. Então, eles focaram nessas duas partes do sangue, no plasma e na hemácia, e descobriram a presença de algumas substâncias. Que substâncias são essas? Na membrana das hemácias, eles encontraram uma substância que foi definida como aglutinogênio. E as substâncias aglutinadoras encontradas no plasma foram nomeadas como aglutinina. Então, nós temos 2 tipos de aglutinogênio e 2 tipos de aglutinina. Pessoal, é como se fosse antígeno e anticorpo. O aglutinogênio, ele reage com a aglutinina. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Olha só, o aglutinogênio nós temos 2 tipos, o A e o B. E a aglutinina nós temos também 2 tipos, anti-A e anti-B. Então lembra que eu falei para vocês que funciona parecido com o antígeno e anticorpo? Então olha só, o A, o aglutinogênio A, ele vai reagir com quem? Com a aglutinina anti-A. Então, o aglutinogênio B, ele reage com a aglutinina anti-B. Então, o sangue, ele funciona da seguinte forma. A pessoa que tem o aglutinogênio A, ela produz aglutinina anti-B. A pessoa que tem o aglutinogênio B, ela produz aglutinina anti-A. Existem pessoas que têm os 2 aglutinogênios. Essa pessoa não produz aglutinina. E existem pessoas que não têm nenhum tipo de aglutinogênio. Aí essa pessoa produz as 2 aglutininas, anti-A e anti-B. Daí a gente entende como que funciona a questão de doação do sangue. Quem pode doar para quem, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Para ficar melhor o entendimento desse quebra-cabeça que eu falei aqui para vocês, vamos dar uma olhada nessa tabela aqui, ó. Presta atenção. A pessoa que tem o aglutinogênio A, ela pertence ao tipo sanguíneo A. Ela produz aglutinina anti-B. Por isso que a pessoa que é tipo A, ela não pode receber doação de quem é sangue B. A pessoa que tem o aglutinogênio B, ela pertence ao tipo sanguíneo B. Essa pessoa produz aglutinina anti-A. Por isso que quem é B não pode receber doação de quem é A. A pessoa que tem os 2 aglutinogênios, o A e o B, ela pertence ao tipo sanguíneo AB. Essa pessoa não tem aglutinina. Então, ela pode receber doação
de qualquer tipo sanguíneo, A, B, AB e 0. Agora a gente vai entender por que é 0. Olha só, existem pessoas que não têm aglutinogênio. Qual que é o número que eu uso para nada? Exatamente, se ela não tem aglutinogênio, ela é sangue o quê? 0. Mas não tem problema nenhum você falar sangue tipo O, até mesmo porque é uma forma popular do tipo sanguíneo. Não tem problema, pode ser sangue O ou pode ser sangue 0. Não há problema em você falar qualquer um dos dois termos. A pessoa que pertence ao tipo sanguíneo O, ela tem os dois tipos de aglutinina, tanto anti-A como anti-B. Beleza? Então, olha só. Quem doa para quem? Vamos observar essa imagem aqui. Ó. Olha só. A pessoa que é 0, ela pode doar para o 0, para o A, para o B e para o AB. Então, o 0 ou o O, a gente costuma chamar ele de doador universal. A pessoa que é do sangue A, ela pode doar sangue para outra pessoa de sangue A e para o AB. A pessoa que é sangue B pode doar para o B e para o AB. E a pessoa que é sangue AB, ela doa somente para o AB. Então, o AB recebe de todo mundo, o 0 doa para todo mundo. Daí, o termo doador universal e receptor universal. Aqui é só para a gente entender como que funcionam essas proteínas que são encontradas na membrana da hemácia. Então essa bolinha vermelha que você está vendo aí está representando as hemácias. E essas estruturas que estão pregadas na membrana da hemácia são os aglutinogênios. Então só para a gente entender, o verdinho aqui, ó, em formato de pirâmide, é o antígeno A, é o aglutinogênio A. Então essa pessoa pertence ao tipo sanguíneo o quê? A. A bolinha azul pregada na membrana da hemácia está representando o aglutinogênio B. Então, essa pessoa pertence ao tipo sanguíneo B. Existem pessoas que têm os dois tipos de aglutinogênios pregados na membrana da hemácia, o A e o B. Então, essa pessoa pertence ao tipo sanguíneo o quê? AB. E existem pessoas que não têm nenhum tipo de aglutinogênio na superfície da hemácia. Então, essa pessoa pertence ao tipo sanguíneo o quê? 0 ou O. Como que funciona a identificação do sangue em relação ao sistema AB0? Lembrando que existe outro fator, que é o fator RH, que a gente vai falar dele daqui um pouquinho. Então, calma aí. Olha só, existem reagentes que a gente utiliza para a identificação do sangue. Esses reagentes, eles possuem substâncias similares à aglutinina, que é encontrada no plasma do sangue. Então, olha só, cada lâmina dessa aqui, ó, foi pingado 2 gotinhas de sangue da mesma pessoa. Então, aqui é a pessoa 1, aqui é a pessoa 2, aqui é a pessoa 3 e aqui é a pessoa 4. Olha só, o sangue da pessoa 1, 2 gotinhas. Aqui na primeira gota a gente pingou, aqui na primeira gota a gente pingou soro anti-A e na segunda gota a gente pingou soro anti-B. O que aconteceu na hora que pingou soro anti-A nesse sangue? As hemácias, elas aglutinaram. Vou repetir, as hemácias aglutinaram. O que é isso? Aglutinação. Elas colaram umas nas outras, elas pregaram. Então dá pra gente ver que aqui formou essas plaquinhas de aglutinação. E aqui o sangue ficou normal. Então vamos pensar. Onde eu pinguei soro anti-A, reagiu. Reagiu com quem? Com o aglutinogênio A. Quem tem o aglutinogênio A? A pessoa que é do sangue tipo A. Se eu pinguei soro anti-B e não aconteceu nada, é porque essa pessoa não tem o aglutinogênio B. Quem tem o aglutinogênio A e não tem o B, pertence a qual tipo de sangue? Sangue tipo A, ok? Então, se eu pinguei o soro anti-A, reagiu, e pinguei soro anti-B, não aconteceu nada, sangue tipo A. Vamos analisar essa segunda aqui, ó. Eu pinguei soro anti-A, não aconteceu nada. Eu pinguei soro anti-B, reagiu, aglutinou as hemácias. Então, se reagiu onde eu pinguei o anti-B, quer dizer que essa pessoa tem o aglutinogênio B. Quem tem só o aglutinogênio B, pertence ao tipo sanguíneo B. Muito bem. Outro tipo de sangue. Eu pinguei soro anti-A e pinguei soro anti-B. Reagiu nos dois. Então, quer dizer que essa pessoa tem o aglutinogênio A e tem o aglutinogênio B. Quem tem os dois aglutinogênios pertence ao tipo sanguíneo AB. Muito bem.
E se eu pegar um tipo de sangue, pingar o soro anti-A e o soro anti-B e não acontecer nada, quer dizer que essa pessoa não tem nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B. Então essa pessoa pertence ao tipo sanguíneo 0. Entendeu? Super simples. Gente, olha só essa imagem aqui, ó. Isso aqui é um vídeo que foi feito pelo microscópio. Então, aqui a gente está vendo um capilar sanguíneo, que é um tipo de vaso sanguíneo, ele é muito fino. Esse capilar sanguíneo aqui, ele ainda não é dos mais finos que existem, porque existem capilares sanguíneos que as hemácias, elas circulam enfileiradas, ou seja, uma atrás da outra. Pensa comigo. Olha só, capilar sanguíneo e aglutinação das hemácias. Se uma pessoa receber um sangue que não é compatível com o dela, o que pode acontecer? As hemácias empelotar. Então, se as hemácias empelotarem aqui, ó, o que vai acontecer? O sangue não vai circular. O sangue não circulando, o que acontece? Vai faltar oxigênio, vai faltar nutrientes para as células do corpo e vários outros tipos de problemas que vão acontecer. Então, dependendo da situação, a pessoa pode agravar muito a saúde dela recebendo uma transfusão de sangue errada. Gente, olha essa tabela aqui, ela é bem completinha e lá no final a gente vai fazer uma revisão dela. Mas presta atenção aqui agora. Nós temos aqui, ó, a pessoa que tem o aglutinogênio A pertence ao tipo sanguíneo A, ela produz aglutinina anti-B. A pessoa que tem aglutinogênio B pertence ao tipo sanguíneo B, ela produz aglutinina anti-A. E assim sucessivamente. A gente já falou disso anteriormente. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui na questão do genótipo. Opa, o tipo de sangue é determinado pela nossa genética? Exatamente. Então, os 4 tipos de sangue do sistema B0, eles são determinados pelo nosso genótipo. Então, presta bastante atenção. Nós temos 3 tipos de genes para o sistema B0. Nós temos o gene IA, o gene IB e o gene Izinho. São 3 tipos de genes. Agora, em relação ao genótipo, o que acontece? Presta atenção. O sangue A, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Se ele for homozigoto, ele vai ser IA. Se ele for heterozigoto, ele vai ser IA, Izinho, ok? Homozigoto, heterozigoto, para o sangue A. O sangue B segue o mesmo padrão. Se ele for homozigoto, IB. Se ele for heterozigoto, IB, Izinho. Homozigoto, IB, heterozigoto, IB, Izinho. O sangue AB é o cruzamento entre esses 2 tipos de genótipos aqui, ó, IA e B. Aí a pessoa ela tem o genótipo IA e B, ok? E o sangue 0 é o recessivo da história. O sangue 0 é o que? Izinho, ok? Super fácil, né? Gente, então, já que é fácil, presta atenção nesse exercício aqui, super simples, presta atenção. Um casal de sangue A e sangue B pode ter um filho de sangue 0? Sim, se o casal for o quê? Heterozigoto. Como que seria o heterozigoto? Vamos voltar à tabela aqui, só para a gente achar. O sangue A, heterozigoto, IA, Izinho. Sangue B, heterozigoto, IB, Izinho. Então, voltando, olha só. Sangue A e B, IA, Izinho, IB, Izinho, ambos heterozigotos. O que pode nascer? IA e B, que é o sangue AB. IA, Izinho, que é o sangue A. IB, Izinho, é o sangue B. Izinho, que é o sangue 0. Quantos por cento de chance, então, que esse casal tem? Esse casal tem de ter um filho de sangue 0? 25% de chance. 25% de chance de ter um filho de sangue 0. Então, se esse casal aqui, A e B, teve um filho de sangue 0, isso não é problema. Isso é possível, desde que o casal seja o quê? Heterozigoto. E a chance para isso acontecer é de 25%. Ok? Olha só. Agora vamos falar sobre o fator RH. Uai, professor, e a cara desse macaco aí? Por que esse macaco está aqui? Esse macaco, ele pertence a um gênero chamado Rhesus. E Rhesus escreve com RH.
Ah, entendi. Então a pesquisa foi feita no sangue desse macaco? Exatamente, acertou. Olha só, o fator RH ele foi descoberto em 1940 pelos médicos Karl Landsteiner, o mesmo lá do AB0, e Alexander Wiener. Eles fizeram o quê? Eles fizeram uma pesquisa com o sangue do macaco rhesus. Daí encontraram uma substância que causava também dificuldade na doação do sangue. Por exemplo, a pessoa era sangue A, ela precisava de uma doação de outro sangue A ou 0. Tudo bem, mas de repente acontecia um problema. Esse problema estava acontecendo e eles pensaram, deve existir mais uma outra substância no sangue que está causando essa aglutinação das hemácias. E aí, quando eles encontraram essa substância, eles chamaram ela de fator o quê? RH, em homenagem ao macaquinho rhesus. Por isso que a gente sempre escreve assim, ó, fator RH, R maiúsculo, H minúsculo. Entendeu? Fala que entendeu. Olha só, do mesmo jeito, como é que é o nome das substâncias? Lá nas hemácias, na membrana da hemácia, aglutinogênio. E nas substâncias aglutinadoras do plasma, aglutinina. O aglutinogênio é chamado de fator RH e a aglutinina é chamada de anti-RH. Como que funciona o esquema aqui? Ó? A pessoa que tem o fator RH, ela não tem o anti-RH. A pessoa que não tem o fator RH, produz o anti-RH. Entendeu? Não, professor, achei confuso. Então, para isso, nós temos uma tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha é para facilitar a sua vida, presta atenção. Olha só, a pessoa que tem o fator RH pertence ao RH positivo. Ela não tem aglutinina. A pessoa que não tem aglutinogênio pertence ao RH negativo. Então, ela produz o anti-RH, a aglutinina anti-RH. Entendeu? Então, como que funciona? O cara que é RH negativo, ele pode doar tanto para o positivo como para o negativo. Já o positivo, ele pode doar só para outro positivo. Ok? Então, quem doa para quem? Funciona assim, ó. O RH negativo pode doar para os dois tipos, para o RH positivo e negativo. E o RH positivo pode doar somente para outro RH positivo. Ok? Bom, como que funciona o genótipo do RH? Ué, professor, o RH também é determinado pela genética? Exatamente. Então, nós temos assim, ó, o RH positivo, ele é dominante. E o RH negativo é recessivo. Então, pessoal, nós temos dois genes. Nós temos o gene errão, que é o dominante, e o gene errinho, que é o recessivo. Então, o RH positivo é dominante e o RH negativo é o recessivo. Então, nós temos dois tipos de fenótipo, o RH positivo e o RH negativo. O RH positivo, ele é o dominante, então ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. O homozigoto é errão-errão e o heterozigoto é o errão-errinho. O RH negativo é o recessivo, errinho-errinho. Ok? Fácil, não é? Então vamos lá, vamos ver se é fácil mesmo. Presta atenção nesse exercício aqui, ó. Outro casal. Esse homem aqui e essa mulher possuem o mesmo RH. Eles têm o RH positivo. Então, um casal de RH positivo pode ter um filho de sangue RH negativo? Essa menina aqui, ela pode ter o sangue RH negativo, sendo filha de um homem positivo e de uma mulher positiva? Vamos lá. Sim. Se o casal, de novo, ó, se o casal for o quê? Heterozigoto. Uai, professor, recorda aí pra mim. Eu não lembro que jeito que é o RH heterozigoto. Olha só. O RH positivo pode ser heterozigoto. Ele pode ser errão, errinho. Então, vamos lá. Se o homem e a mulher forem heterozigotos, errão, errinho, você vai ter errão, errão, positivo. Errão, errim, positivo. Errão, errim, positivo. E errim, negativo. Qual foi a chance dessa menina ter nascido com sangue negativo? Responde aí. Exatamente, 25%. Então, a chance desse casal ter outro filho e o filho nascer com sangue negativo é de 25%. E a chance desse casal ter outro filho e o menino ser positivo é 75%. Baseado nesse cruzamento que a gente fez aqui. Entendeu? Super fácil, né? Gente,
As pessoas sempre perguntam, professor, existe uma incompatibilidade no sangue do pai com o sangue da mãe e tal? Então a gente vai entender isso agora. Chama doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. A eritroblastose fetal ela é uma doença hemolítica causada pela incompatibilidade do sistema RH do sangue da mãe com o do filho. Mas esse problema acontece em função da genética do sangue do pai. Então presta atenção nesse heredograma aqui, ó. Aqui é o pai, ele tem RH o quê? Positivo. E essa é a mãe, ela tem RH o quê? Negativo. O filho doente tem o RH positivo. Ele herdou o gene dominante de quem? Do pai. Entendeu? Então, é sempre assim. O pai positivo, a mãe negativa e o filho doente positivo. Professor, e se o pai for negativo? Gente, não tem se, é só assim, entendeu? A mãe é negativo, o pai positivo e o filho doente positivo. E normalmente o primeiro filho positivo não tem tanto problema. O problema é que o primeiro filho positivo induz a mãe a produzir o anti-RH. Quando ela tiver o segundo filho positivo, ela já tem o anti-RH, ela passa para o filho pelo plasma do cordão umbilical e a criança vai desenvolver alguns sintomas que inclusive pode levá-la à morte. Olha só, essa doença ela é caracterizada pela destruição das hemácias do recém-nascido. As consequências são o quê? São graves. Na primeira gestação, a mãe não fica muito sensibilizada ao fator RH. Geralmente a criança não apresenta sintomas na primeira gestação, que tem um filho positivo. Nas próximas gestações, existe a possibilidade da criança ser submetida à exossanguíneo transfusão, que é trocar o sangue do bebê por um sangue zero negativo, porque depois de 3 meses o bebê volta a ter o sangue dele normal, só que sem o problema que foi gerado ali durante esse processo da passagem do plasma da mãe para o filho e tal. Então a criança ela recebe sangue de RH o quê? Negativo, ok? Bom, olha só. Após o nascimento da criança, a mãe que tem o RH negativo recebe, ou seja, injeta-se nela um soro contendo o anti-RH. A aplicação logo após o parto destrói as hemácias fetais que possam ter passado pela placenta no nascimento. Evita-se, assim, a produção de anticorpos, zerando o placar de contagem em relação a ela ter outros filhos. Cada vez que um filho nascer e for RH positivo, deve-se fazer nova aplicação, pois novos anticorpos serão formados. Quais são os sintomas da eritroblastose fetal no filho? Olha só, o bebê pode nascer com lesão cerebral, cirrose hepática infantil ou, em alguns casos, sofrer a morte intrauterina. Pode acontecer também. Mas pode acontecer também de morrer depois de ter nascido. Olha só, outros sintomas. Anemia, devido à destruição de hemácias pelos anticorpos. Icterícia, a pele fica amarelada, isso em função da destruição de hemácias aumentada. Isso leva à produção maior de uma substância chamada bilirrubina, que não pode ser convertida no fígado. E o problema é que essa substância bilirrubina, ela não pode ir para o cérebro, tá? Por quê? Porque após sua persistência, pode acontecer o aparecimento de uma doença chamada kernicterus, que corresponde ao depósito de bilirrubina nos núcleos da base central, o que gerará um retardo mental no recém-nascido. Então a bilirrubina no cérebro pode causar um retardamento mental no recém-nascido. Pode causar surdez, a hepatomegalia, que é o inchaço do fígado, e esplenomegalia, que é o inchaço do baço. O inchaço do fígado, porque o fígado vai estar trabalhando muito, produzindo a bilirrubina, então ele incha, hepatomegalia. E esplenomegalia, o inchaço do baço, do bebê, porque as hemácias mortas, elas vão ser depositadas no baço, então o baço aumenta o volume dele. E claro, né, não é um sintoma, mas é uma situação muito triste, que é a morte do bebê. O bebê pode morrer em relação a todos esses sintomas aí. Qual que é a prevenção, pessoal? Existe prevenção? Claro. Quando a eritroblastose fetal é identificada na primeira gestação, a mulher deve tomar a vacina de isoimunização em até 72 horas após o parto. Isso zera o placar, lembra que eu falei logo acima? Então,
E também, é claro, os exames pré-nupciais e pré-natais também podem auxiliar, prever e evitar algumas situações, né? Então é muito importante, antes de um casal ter filhos, eles fazerem os exames pré-nupciais e depois que estar grávida, fazer o pré-natal bem feitinho, que isso auxilia muito, evita muito problema. Bom, olha só, vamos fazer um desafio aqui em relação à eritroblastose fetal. O textinho está um pouquinho grande, mas vamos lá, presta atenção. Uma mulher com útero infantil pertence ao RH positivo e é homozigota, ou seja, ela é rão. Ela casa-se com um homem de RH negativo. Beleza. Algum problema aí? Nenhum. Ela é positivo, ele é negativo. Então não tem chance deste casal ter filho com a eritroblastose fetal. Impedida de ter filhos, por causa do útero infantil, o casal decide ter um bebê de proveta e contrata uma mãe de aluguel para receber em seu útero o zigoto formado por aquele casal. Então quer dizer, eu vou pegar o óvulo dela, o espermatozoide dele e formar um zigoto. Como ela é homozigota, é rão, com certeza o embrião vai ser RH positivo. Beleza, então vamos lá, continuando. O que o casal não sabia é que a mãe de aluguel tivera 3 filhos e que o último apresentara a doença hemolítica do recém-nascido. Então quer dizer que essa mulher ela é RH negativo. E o bebê que vai ser gerado dentro dela, o bebê de proveta, é RH positivo. A probabilidade de o bebê de proveta nascer com a doença hemolítica do recém-nascido é, vamos lá, mínima, visto que seu pai é RH negativo. B, mínima, visto que sua mãe genética é RH positivo. Letra C, alta, já que o bebê de proveta com absoluta certeza será RH positivo. Nula, visto que a doença hemolítica do recém-nascido só ocorre quando a mãe é RH negativa e o pai RH positivo. E, alta, pois a mãe de aluguel é RH positivo. E aí? Tempinho para você pensar. Pensou? Vamos lá então. Alta, já que o bebê de proveta, com absoluta certeza, será RH positivo. Exatamente isso. Olha só, a probabilidade é alta, pois a mãe de aluguel é negativa, uma vez que seu último filho apresentou a doença hemolítica do recém-nascido. E a criança, com certeza, que vai ser gerada dentro dela, é RH o quê? Positivo. Beleza? Gente, então, só para finalizar, eu vou deixar essa imagem aqui para vocês, onde a gente faz um resuminho aqui sobre o aglutinogênio, a aglutinina, o tipo sanguíneo e o genótipo dos 2 tipos de sangue, o AB0 e o RH. Ok? Gente, então é isso. Um abraço, tudo de bom, sucesso para vocês. Precisando, é só encontrar aqui o professor Elinho nas redes sociais. Um abraço, gente, tudo de bom.